Saúde os amados irmãos e caras irmãs em Cristo e os ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema. É o segundo estudo desta série de estudos, as heresias de Kenzo e Robert Atsushi, ou as heresias do testemunho de Kenzo Atsushi. Portanto, hoje vamos falar de mais uma bolota de Satanás, mais uma heresia, mais uma bolota que se dá aos porcos. Aleluia! Vamos hoje falar de mais uma heresia constante no falso testemunho deste demónio, do Kenzo Atsushi, aleluia, que virou capeta, virou demónio. Aleluia! Glória a Deus, porque ele não existe. E o que não existe e é venerado, é seguido, é exaltado, vira um demónio. Então, vamos à segunda heresia do demónio do Kenzo Atsushi. Glória a Deus. Hoje vamos falar do quê? O Evangelho sendo pregado por anjos em forma corporal. Ou seja, materializados. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, isto é uma aberração. Glória a Deus. Porquê? Na Síria, conforme a gente já vai ler aqui também, supostamente, o que está escrito no testemunho, segundo o falso testemunho, segundo na Síria, um anjo pregou o Evangelho, expulsou demónios, operou maravilhas, operou milagres e ganhou almas para Cristo, quando na realidade a Bíblia proíbe isso de acontecer. A Bíblia, a palavra de Deus proíbe. Isso não acontece. B. No próprio testemunho, Deus diz que não faria isso. No próprio, dá uma contradição interna com o próprio testemunho de Kenzo e Robert Atsushi, aliás, do testemunho de Kenzo Atsushi, neste caso. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 2,16 que Deus não tomou aos anjos, mas a descendência de Abraão. Ou seja, aleluia, Deus não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão, que somos nós. E a ordem de Jesus para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, para que depois acontecessem os tais sinais como curas, milagres e libertação, não foi dada aos anjos, mas sim aos discípulos de Jesus, conforme Marcos 16, do 15 ao 18, que iremos ler mais adiante. Os anjos bem desejam atentar para essas coisas, ou seja, os anjos desejam atentar, os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não lhes atribuiu essa missão. Portanto, a missão agora, na graça de Cristo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi atribuída à Igreja, aos discípulos de Jesus, que são os cristãos, não a anjos. Aleluia! No próprio relato desse testemunho do pastor Kenzo, do suposto pastor, para mim é o demónio, é o capeta Kenzo, nos diz que Deus não pode enviar anjos para pregar o Evangelho, evangelizar, expulsar demónios, nem para salvar as almas, mas o que é uma clara contradição com o relato da Síria, da experiência de Kenzo na Síria. Tu já vais ver aqui esta contradição. Assim diz o testemunho, o suposto testemunho, que não é testemunho de nada. Porque quando há testemunho tem que haver testemunha. E aqui não tem testemunha de nada. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo com o E pequeno. Então não é Espírito Santo, é o demónio disse. Porque se tu metes Espírito Santo com E pequeno, tu estás a blasfemar. Estás a brincar. É porque não é Espírito Santo. O Espírito Santo é com E grande. Ele é Deus. Então, aqui segundo o testemunho, o Espírito Santo disse, um mensageiro de Deus, Deus com D pequeno, é o capeta, é o Deus deste século que cegou o entendimento aos incrédulos para que não lhes resplandece a luz da verdade do Evangelho de Cristo. Aleluia. É o capeta, é o diabo. Então, o demónio disse, um mensageiro do diabo vai ser enviado. É assim que deveria ter sido escrito então, porque se o inventor desta fábula não meteu Espírito Santo com E maiúsculo, e não meteu Deus com D grande, então aqui vemos que ele está brincando. Está fazendo vocês de bobos, de palhaços, de otários, de nécios, idiotas, vós que segueis este falso testemunho do inferno. Mas continuando, ignoremos isto e pensemos, imaginemos que isto é mesmo o que está escrito, está bem escrito. Então o Espírito Santo disse, o mensageiro de Deus vai ser enviado até a sua casa para ser o seu companheiro de viagem. Não se preocupe. Dias depois um homem apareceu no meu portão. Eu a convidei
aqui é um erro de digitação, devia ser eu o convidei e arrumei a minha mala para a viagem. Eu senti uma poderosa, alamai, ó glória, uma poderosa unção saindo desse irmão, emanando do seu corpo. Então a unção estava nesse irmão, entre aspas, emanando do seu corpo. Pensei que esse irmão vive uma vida santificada. Ele conversava pouco. Pegámos o avião do México e viajámos para a Síria. Chegando naquele lugar, ele conhecia todos os lugares estratégicos. Falando quais são os lugares melhores para pregar o Evangelho e os mais perigosos. Passámos na frente de homens armados e metralhadores e eles não viram a gente. Vejam que aqui Kenzo e este suposto irmão, não é, que é um anjo materializado, passaram em frente dos homens e eles não os viram. Ficaram invisíveis, igual ao relato de Cristo. Isto só aconteceu na Bíblia, não é? Mais uma vez, quando Cristo passou no meio daqueles que o queriam maltratar. Passou no meio da multidão e não o viram. Então, uma coisa que só Jesus faz, Kenzo também faz. Vejam que este Kenzo aí, pá, ele é poderoso. Cuidado com ele. Logo aí a gente vê, quando a esmola é muito, irmão, o santo deve desconfiar. Testemunhos assim mirambulantes. Quando acontece demasiada coisa, coisas que só aconteceram uma ou duas vezes na Bíblia, algumas só pelo próprio Deus, por Jesus, a gente tem que ficar meio desconfiado. É possível tu passares no meio de uma multidão que te quer pegar e ficares invisível? Sim, para Deus nada é impossível. O problema é que este testemunho tem demasiadas coisas sobrenaturais, peculiares e coisas, como eu digo, demasiadas coisas em pouco tempo. Aleluia! É muita coisa, irmão. É muita coisa, como digo, é algo fantasioso demais para ser realidade. Mas continuando aqui, eu vi um manto que nos cobriam para eles não verem. Portanto, este inventor da história brasileira nem sequer sabe escrever o português correto. Eu vi um manto que nos cobriam. Então, o manto que nos cobria, não é cobriam. Então, nem sequer sabe fazer a concordância gramatical, verbal, aliás. O manto que nos cobria. Se está no singular, o verbo tem que estar no singular. Tem que estar na terceira pessoa do singular. Eu vi um manto que nos cobria, não é que nos cobriam, para eles não verem. Esse irmão pregava, ou seja, repara que tu mais à frente vais ver que esse irmão aí é um anjo materializado, ou seja, em corpo de homem. Esse anjo pregava com simples palavras. Aqui diz irmão, mas é anjo. Depois vais ver mais na frente. Então o anjo pregava. E muitos muçulmanos creram e se converteram. E eu via na visão saindo uma espada da boca do irmão. Aqui começam as tais visões. É espada saindo da boca, é fogo saindo dos olhos. É demasiado, irmão. É demasiado fantasia. Esse povo vê muito o Dragon Ball Z. Quem sabe eles veem o VR Troopers, Power Rangers, esses animes japoneses. Devem ver muito, ouviam muito os animes japoneses, e então aquilo ficou na mente. E é muita fantasia, muita magia aqui. Ele operava sinais de maravilha. Reparem, o anjo, pasme-se, operava sinais de maravilha e curava os muçulmanos. Então ele tinha o dom da cura e o dom dos milagres. E o dom da palavra, certamente da palavra da sabedoria, não é? Porque ele pregava, tinha unção e as correntes quebravam, não é? E as pessoas creram e se converteram. Então ele era um evangelista. Ele operava sinais de maravilha e curava os muçulmanos para eles crerem em Jesus. Eu ajudava ele a ganhar almas falando de Jesus. Então o Kenzo era ajudante. Percebi que ele tinha mais autoridade do que eu em tudo o que fazia. Pessoas eram curadas através da sua sombra. Aqui começa já a fantasia. Pessoas eram curadas através da sombra, da sombra desse tal pregador, desse tal irmão, mais já à frente vai dizer que é um anjo. Então coisas que a Bíblia, irmãos, só para tu entenderes, a Bíblia não diz que as pessoas eram curadas com a sombra do Pedro, que a sombra de Pedro curava. Vamos aqui para a Bíblia. Haraman, Takaya, Rabashéria. Vamos aqui.
Vamos aqui entender. Não é a sombra. A sombra não cura ninguém. Amém? Muito menos a sombra. Glória a Deus. Vamos aqui para o Novo Testamento. Para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos aqui mais para cima. Capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camas e em camilhas, em camas pequeninas, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Amém? Ou seja, eles queriam que, quando o homem de Deus passasse, a sombra os cobrisse. Alabaia. Oh, glória a Deus. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Glória a Deus. Amém? Não é que a sombra de Pedro curava, irmãos, quem curava é Deus. Amém? Quem curava é Deus, aleluia. O homem ao passar, Deus usa do que quer. Mas esta ocorrência de Pedro só aconteceu uma vez na Escritura. Coisa que só aconteceu uma vez, no testemunho do Kenzo aconteceu pelo menos uma vez ou várias vezes. Ou seja, todas as coisas mais poderosas do poder de Deus e mais surpreendentes aconteceram em Kenzo. Então ele é superior a toda a gente. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Elias. Então aqui vemos que, o que é que quer dizer? Pessoas eram curadas através da sua sombra. E vi na visão somente com a sua presença, cadeias se abriam, prisões eram quebradas. Foi um erro de digitação do inventor desta fábula. E eu disse para ele, qual é o seu nome? Não se apresentou a mim, eu preciso saber. É o meu parceiro de missão. Eu nunca vi uma pessoa ser tão usada dessa maneira. O seu nível de santidade é puro. Essa unção poderosa que sai de ti. Você é um anjo, eu conheço as presenças angelicais. Vários anjos apareceram para mim com essa mesma unção pura e angelical. O homem respondeu, disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento. Fui enviado por Deus, lá está o Deus com D pequeno, o capeta, para lhe ajudar pelo perigo que é essa missão. Essa missão é mais perigosa. Olha aqui, não existe, repara no detalhe, não existe nenhum homem capacitado que lhe possa acompanhar. Quer dizer que Kenzo, não há ninguém à face da terra à altura do Kenzo. Pelo menos enquanto ele supostamente era vivo, porque agora dizem que ele morreu, mas ninguém sabe onde é que foi sepultado, qual é o cemitério onde está sepultado, nem qual é o número da sua campa, do seu túmulo, onde é que ele está. Ele morreu, mas é um fantasma, não está sepultado em lado nenhum, não existe. Amém? Então, quando ele era supostamente vivo, não existia nenhum homem. Então era Kenzo e mais ninguém. Não existia nenhum homem capacitado que pudesse acompanhar. Ir com o Kenzo na missão, porque o Kenzo é um semideus. Vê que exaltação humana é esta, irmão. Então, se Daniel Berg e Gunnar Ving fossem vivos, também não eram. Se Moisés fosse vivo, também não era ninguém. Kenzo é superior a Moisés, a Elias. É Eliseu que fez o dobro dos milagres de Elias. Aleluia. Harabá, cantai, Esther, superior a João. Foi arrebatado na ilha de Patmos do apóstolo Paulo. Então não existe nenhum homem capacitado. Nem Gunnar Ving, nem Daniel Berg, nem Davi Miranda, nem Gigi Ávila, outros grandes homens de Deus, não é? Do século passado e deste século. Muitos estão no ativo. Ninguém. Não havia ninguém capacitado. Kenzo é o homem mais exaltado do mundo. Mais capacitado. Os demais não podem, não podem. Então ninguém pode ir pregar na Síria, porque só o Kenzo poderia. E como não havia homens, Kenzo é o único na terra, na face da terra. Né? Repara que isto é exaltação humana. Aleluia, aleluia. Eu sou o Senhor. Antes de mim nunca houve outro Deus e depois de mim nenhum outro se levantará. Aleluia. Então, aleluia. Então, Deus é o único. O único é o único, não é o Kenzo que é o único na terra. O único é Deus. É Elohim, é Yahvé, é o El Shaddai, é o El Olam, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Então, vejam que isto é uma exaltação gigantesca que estão fazendo aqui à pessoa do Kenzo, que nem sequer é pessoa, que não existe, é um personagem de ficção.
Então não existia mais nenhum homem capacitado. Veja, vocês têm que ter discernimento, irmão. A história está muito bem composta, fala muita coisa da Bíblia, sim, fala muita coisa da Bíblia. Só que é demasiada coisa sobrenatural ao extremo, ao nível máximo, em pouco tempo, para uma pessoa só. E numa só porção de um testemunho, fora nos outros. Então, se tu lês toda a história, como eu li mais de 300 páginas dos supostos testemunhos do Kenzie e do Robert, tu vais ver que estes homens aqui nunca houve igual a eles, na face da Terra. Nem haverá, então. E não houve e não haverá porque eles não existem. Só na imaginação. Eles estão igualados a quase a Deus. Eles são colocados no mesmo patamar de Deus. Eles são semideuses adorados na internet. Diz aqui: através da minha santidade descobriste que eu sou santo. Pronto. Agora, isto foi na 8ª experiência do Kenzo Atsushi, na suposta missão na Síria. Mas a Bíblia diz, agora vamos para a Bíblia, não me interessa o que é que o testemunho do Kenzo diz, embora eles citem versículos bíblicos, mas fora do contexto formulam uma história e erram em muitas áreas fazendo a heresia. O que é que a Bíblia diz sobre isto? Será que é possível que os anjos, bem, muitos dizem, para Deus nada é impossível, tudo bem, para Deus nada é impossível, mas Deus vela pela sua palavra para que se cumpra, Jeremias 1:12, e há um padrão. Aleluia, glória a Deus. É Hebreus 2:16, porque na verdade ele não tomou aos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele tomou tanto para a salvação como para o evangelismo. Os descendentes de Abraão, pela fé, filhos de Abraão pela fé, são os cristãos. Porque Abraão é o nosso pai na fé, é o nosso exemplo de fé em Deus. Então Deus tomou, não foi os anjos para evangelizar no Novo Testamento, mas tomou a descendência de Abraão. Marcos 16:15. E disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus não disse isto para os anjos, mas disse para os homens que forem os seus discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes. Quem pregou? Os anjos? Não, os discípulos. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 7, aleluia, e 8. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Foi a ordem dada aos discípulos. Curai os enfermos. Ele não falou isto para anjos. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou poder. Dá poder a quem? Aos anjos? Não. Dá poder aos homens, discípulos dele. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os demónios, os espíritos que é os demónios. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida. Lucas capítulo 24, do 46 ao 49. E disse-lhes, assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, rapantakai, a ordem para, aleluia, recantar a machéria, para ser pregado em todas as nações, o arrependimento e a remissão dos pecados foi dado aos discípulos, não foi dado aos anjos. Há um padrão, Deus vela pelo padrão, pela sua palavra. Alabai, cantou o Barramanaya, Sirianda Alabaia. Atos 1, 7 e 8. Não vos compete saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo. A virtude aqui é poder, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Então as testemunhas de Jesus são os cristãos, os seus discípulos, somos nós, a igreja, que tem que pregar. 1 Pedro 1, 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluia, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então no Antigo Testamento os profetas profetizavam que a graça, que é Jesus,
iria ser entregue, Jesus iria morrer na cruz para nos salvar, conforme Isaías 53. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então é bem claro. Remanagashai, indagando que tempo a ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, estava nos profetas do Antigo Testamento, indicava anteriormente e testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelados não para si mesmo, mas para nós. Então, Deus revelou pelo Espírito de Cristo aos profetas, não para eles mesmos, mas para nós. Ou seja, para os cristãos, para a Igreja do Novo Testamento, é que eles ministraram estas coisas, que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então quem são aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu pregam o Evangelho? São os pregadores, são os discípulos, aleluia, recanto de Jesus, são os cristãos. Para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, quem é que está pregando? Os cristãos, mas os anjos é que queriam pregar, eles desejam bem atentar. Os anjos desejariam ministrar, eles desejam ministrar e pregar o Evangelho, mas Deus não lhes confiou essa missão. Quer dizer que essa missão não foi dada aos anjos. Eles querem atentar, eles queriam fazer, mas Deus não lhes deu essa missão. Então é antibíblico. Essa história de anjo materializado em forma corporal como varão, porque não existe anjas por aí, com seios e vagina, tal como uma senhora já de idade diz que viu numa viagem na maionese que ela teve aí, viagem astral. Amém? Então, anjos, género masculino, então o anjo vir com forma corporal masculina, materializado, para pregar o Evangelho, irmão, se for para qualquer outra coisa, para juízo, não é? Porque no Antigo Testamento nós vemos, irmão, que as teofanias, as manifestações, aparições de Deus, quando Deus se manifestava, quando há a expressão o anjo do Senhor, essa expressão se refere ao próprio Deus se manifestando em forma corpórea, como varão. Aleluia, glória a Deus. Sharaman tarabastéria. Aleluia, ricantalabastéria. Aleluia. Teraman tokovanai astéria andalabashéria. Rovalabashéria andalabaia. Irmãos, eu não estou aqui afirmando, irmão, que os anjos, que Deus não pode enviar anjos para te dar uma revelação. O que eu estou a dizer é que a ordem de pregar o Evangelho às populações, seja em Portugal, no Brasil, na China, no Japão, ou em países que até é proibido e difícil de pregar o Evangelho, como é o caso da Síria, como é o caso do Líbano, como é o caso do Iraque, como é o caso do Irão, do Afeganistão, como é o caso do Paquistão, em algumas áreas do Paquistão, não digo em todas, porque tem lá uma parte islâmica também muito forte, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso de algumas nações do norte da África, que têm radicais islâmicos, como é o caso, por exemplo, toda a Península Arábica, já aqui falei da Arábia Saudita, mas todos aqueles países da Península Arábica, como é o caso também da Nigéria, onde tem o Boko Haram. Estamos a falar do norte da Nigéria, estamos a falar do noroeste, que é onde fica o Boko Haram, e é quase impossível pregar o Evangelho. Países onde degolam cristãos, onde queimam cristãos vivos, não é? Glória a Deus. Nesses países tem missionários, tem alguém pregando, ou de uma maneira ou de outra, ou às escondidas, mas tem. Então tem mais gente, não é só o Kenzo que entra na Síria. Isso aí é uma inverdade. Há cristãos na Síria. Inclusivamente a Síria foi um dos primeiros países evangelizados pelo apóstolo Paulo e pelos apóstolos, porque em Antioquia da Síria foram pela primeira vez chamados os discípulos de cristãos. Então a Síria é um país que tem cristãos, embora tenha islâmicos radicais, mas tem também cristãos. Não é só o Kenzo que consegue lá entrar e fazer a missão, porque mais ninguém pode, porque Kenzo nem sequer existe. Amém? Então, nós vemos aqui claramente, irmão, os anjos desejam bem atentar para quê? Para pregar o Evangelho. Para a pregação, mas eles não podem, eles desejariam ministrar e pregar o Evangelho, mas Deus não lhes confiou essa missão. Então vamos agora ver a contradição dentro do testemunho. Prova cabal da contradição dentro do próprio testemunho. Já vimos que é antibíblico. É antibíblico essas manifestações corporais materializadas.
Se fosse para os anjos pregar, eles são milhões de milhões, não era preciso nem nós pregarmos o Evangelho. Então Deus enviaria às igrejas e fora das igrejas, e também pregar em praça pública, pregar pelos valados, os anjos. Então eu não precisava de ir pregar em nenhuma igreja, porque Deus enviaria o anjo ia lá materializado e pregava. A gente só recebia da parte de Deus a ministração, não precisava. Ninguém ser evangelista, ninguém ser pastor, ninguém ser profeta, ninguém ser apóstolo, ninguém ser missionário, não é? Que é o apóstolo, ninguém ser mestre, pastor, para apresentar não, os anjos fariam isso tudo materializados. Olha, hoje não vai vir o pastor Luís pregar, vai vir o anjo materializado. Pronto, já estava arrumado. Hoje não vai vir glória a Deus, Xaraman, Taraia, o pastor Juarez Tavares, mas vai vir o anjo materializado. Hoje não vai vir Alaman Tokovanaya, aleluia, glória a Deus, aleluia, Saramaia, Cantarabaxeri, Andalabai. Hoje não vai vir o pastor Darcy Messias pregar, mas vai vir o anjo pregar. Vejam que insanidade. Então os anjos agora materializavam e pregavam em todo lado. Antibíblico, irmão. Deus deu ordem aos homens, não aos anjos. Aleluia, glória a Deus. Prova cabal da contradição dentro do próprio testemunho está aqui. Olha o que é que diz na sexta experiência do Kenzo e depois na sétima. Uma coisa confirmando a outra. Diga para os ministros do Evangelho entrar no campo de batalha para não perder as almas. Não posso descer do céu. Portanto, supostamente aqui, Deus diz que não pode descer do céu para fazer o trabalho da igreja. Então o trabalho para evangelizar é da igreja. Nem posso mandar os anjos ganhar almas. Então Deus diz que não pode. Tu vais ver aqui, Deus diz, nem posso. Eu não posso nem descer do céu para fazer o trabalho que vocês têm que fazer. Vocês são a igreja, vocês são os cristãos. Nem posso mandar os anjos. Eu convencionei a igreja. Ou seja, Deus comissionou a igreja, Deus levantou e capacitou e enviou a igreja para ganhar o mundo. O meu povo tem que guerrear a favor das vidas alheias para libertar do mundo. Isto é o que está escrito na sexta experiência do Kenzo Atsushi. Embora a gente sabe que é uma história mentirosa, mas aqui estão relatadas algumas verdades cabais. Embora a história é mentirosa, mas fala de verdades. Ela é meia verdade, o fundo é mentira, mas relata algumas verdades, o testemunho também. Então aqui está falando de coisas verdadeiras. Sétima experiência. O Senhor disse que está preparando o seu exército não de anjos. Então Deus não está preparando os anjos, mas de missionários da última hora, ou seja, de homens, que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. Então os lugares difíceis, onde tem muita muralha espiritual, onde há matança de cristãos fortes, principados, onde há muitos demónios fortes, onde há perseguição à igreja, onde a igreja é proibida, o evangelho é perseguido, e é proibido haver cristianismo, o cristianismo é ilegal. Onde há perseguição, prisão, tortura e morte de cristãos. Nesses lugares difíceis, Deus está preparando o exército de missionários. Embora a gente sabe que a história, a suposta experiência nunca existiu, isto é uma história inventada, mas isto é uma realidade. Deus conta com os seus servos e servas, senão dizia, olha, vocês não precisam de ir por todo o mundo nem pregar o evangelho a toda a criatura, porque eu vou enviar os meus anjos, há muitos, há milhões de milhões. Então não se preocupem, fiquem só assentados à sombra de uma bananeira, que as almas vão se salvar todas. E quem não se salvar, os anjos passa a espada, já o mata, já leva para o inferno. Pronto. Vê que babaquice é este tipo de situações aqui do testemunho. Então, nesta experiência, diz aqui, na sétima, aliás, que Deus que está preparando um exército de missionários que vão nos países difíceis, onde o evangelho é difícil, onde há perseguição. O exército não vai ser de anjos. Então aqui há uma confirmação. Deus não pode mandar os anjos ganhar as almas, e para ir nos países onde é mais difícil pregar, Deus não vai enviar anjos, mas missionários. Bem claro aqui, a sexta e a sétima dizem a mesma coisa. Agora aqui, como é que é possível Deus dizer neste testemunho que não pode enviar anjos para evangelizar o mundo e nem para libertar ou ganhar as almas na sua sexta e sétima experiências? E logo depois, a seguir na sua oitava experiência, na missão da Síria, envia um anjo para pregar e evangelizar, expulsar demónios, operar maravilhas e ganhar as almas. Que Deus é este que serve Kenzo Atsushi? Sem dúvida, sem sombra de dúvida, é um Deus mentiroso que promete uma coisa e faz outra, que ele mesmo disse que não poderia fazer. A Bíblia diz que fiel é o que prometeu que também o fará, conforme Hebreus 10:25, aliás, Hebreus 10:23 e 1 Tessalonicenses 5:24.
Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria ele e não o confirmaria? E em Isaías 14:27 diz: havendo o Senhor determinado, quem o invalidará? Eis que a sua mão estendida está, quem a fará voltar para trás? Então, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aleluia, glória. Mas alguém pode apelar e dizer: não, mas está em Apocalipse que Deus enviou o anjo. Atenção, meu irmão. Apocalipse é algo que não cumpriu ainda, é futuro. Está no livro de Apocalipse? Está. Eu vou ler essa passagem do livro de Apocalipse para os irmãos. Em Apocalipse não é nenhum anjo materializado em forma de varão, de homem aqui na terra, pregando. Repara a cena. Alabai cantou Banaya Kamanaga Shutoko. Erabai Shutoko Vasnéria. Olha aí, Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Aleluia. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Então um anjo voando é um anjo com um corpo angelical, não é um anjo com forma de varão aqui na terra. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Isto é algo que vai cumprir durante a 70ª semana de Daniel, que ainda não começou. É algo futurístico, escatológico. Não tem nada a ver, o contexto é no céu. Ele está no céu proclamando o céu com corpo angelical, é diferente. Porquê? Porque é uma época de juízos. É uma época decisiva. Aleluia. Xarabai. Dizendo com grande voz este anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então é a hora do juízo. Isto acontece no escatológico e profético dia do Senhor, também chamado dia da ira de Deus, ou dia da ira do Senhor, ou grande e terrível dia da sua ira. Também é chamado dia da vingança de Deus e dia do juízo de Deus e dia do julgamento de Deus. Portanto, é o dia do juízo, do julgamento, da vingança, da ira. Aleluia. É algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, que vai cumprir. E ele vai voar. Não vai estar aqui na terra pregando, se fazendo passar por homem, não é? Fazendo-se passar por varão, não é? De fato e gravata, pregando aí com a Bíblia aberta e curando enfermos. Não diz que ele curou os enfermos, ou por uma maravilha o cego viu, o surdo ouviu, o mudo falou, o paralítico andou. Aleluia, recantarabai. Não diz que as pessoas foram, aleluia, impactadas com o Espírito Santo, renovadas, falaram línguas pelo poder do anjo. Não diz aqui que as almas se converteram pelo poder do anjo aqui na terra. Então não tem nada a ver. Cuidado, irmão, com os falsos profetas. Este testemunho para mim é realmente, ele foi muito bem pensado. Tanto é que ele consegue enganar muita gente. Ou seja, muita gente é enganada com este falso testemunho do Kenzo e do Robert Atsushi, porque quem o idealizou pensou muito bem como havia de enganar o povo de Deus. Não é? Se o objetivo é levar o povo à santidade, irmão, os fins não justificam os meios. Eu, para levar alguém para a santidade, para já eu não mudo ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. A mim compete-me pregar o Evangelho. Eu não vou inventar uma história mentirosa para que alguém aceite a Cristo ou para que se converta ou para que se santifique. Na realidade, nunca ninguém aceitou a Cristo ao ouvir o testemunho do Kenzo. Simplesmente, quem é que diz que de alguma forma foi liberto, foi salvo, foi transformado? É gente que já era cristã, mas que fazia algumas coisas erradas, coisas de santidade corporal, que se santificou, supostamente, largou através do testemunho, mas largou uma coisa e criou noutra. Porque o que é que me adianta eu largar o calção, andar de calção e sem camisa, andar seminu, e passo a crer numa mentira, passo a crer em dois palermas, dois idiotas, Kenzo e Robert Atsushi, dois falsos profetas, dois demónios. Não existe, porque este não é Kenzo, nunca foi na vida, nem mais pintado. Isto é um homem que é um modelo oriental, idoso, fotográfico. Portanto, é um modelo que estilo, é um manequim, é um homem que desfila em passarela e tiram fotografias. Faz sessão de fotos, e fez uma sessão de fotos fazendo-se passar por um empresário idoso oriental. Portanto, tem um conjunto de fotos no Google Imagens que este homem não tem nada a ver com Kenzo. Nunca foi Kenzo,
nem aqui nem na China. O outro provavelmente é um personagem de um filme. É um ator de um filme também, de um filme de cinema. Não tem nada a ver. Um não é Kenzo, o outro não é Robert. Não existem. Então, meu irmão, pai da mentira é o diabo. Glória a Deus, aleluia. Os fins não justificam os meios. Se vem com a desculpa, inventei esta história, que é para levar o povo à santificação, à sã doutrina, para levar o povo a se santificar. Meu irmão, o inferno te aguarda a ti e a quem creu na história. Porquê? Mas fala muita coisa de santidade. Fala muita coisa de santidade. O diabo também usou a própria palavra de Deus, que é uma palavra santa, falou muita coisa de santidade, mas distorceu. Lá em Gênesis, aleluia, no capítulo 3, para enganar a Eva. Ele usou a própria palavra que Deus falou, ele usou a mesma palavra, só que bastou distorcer um pouco. Da mesma forma, estes testemunhos têm heresias, têm distorções, têm contradições, têm erros, têm mentiras. E cantar a masteria anda la baia. E um pouco de fermento vai dar toda a massa. Devem ser rejeitados, rechaçados pelo povo de Deus que quer ir morar na glória. Porque se tu crês numa mentira, o que é que adianta tu largaste a mini saia? Colocaste uma saia mais longa, largaste a pintura, joias e maquiagem e passaste a crer numa mentira, numa história que não é verdade. Passaste a idolatrar dois personagens super-heróis que nunca houve igual a eles, nunca houve igual a Kenzo. Não há ninguém semelhante a ele e ninguém o poderia acompanhar na missão à Síria. Quando sabemos que isso é mentira. Existem missionários que estão lá na Síria neste momento pregando. Kenzo não existe, mas se existisse não era o único. Isso é mentira, o pai da mentira é o diabo. Amém? Rejeito estes testemunhos. Isto para mim é um lixo. Estes testemunhos aqui é um lixo. Só que foi muito bem reciclado, tem uma capa de santidade, engana muita gente. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Até que o Senhor falou, se estás desviado, reconcilia hoje, porque isto é mais até para crente esta mensagem. Quem é que vai ver testemunho de Kenzo e Robert? Crente. Crente, ou é crente, ou desconcertado, aleluia, mas tem algum temor, e vai ouvir, que é para se santificar na alma, área corporal, ou então é crente bitulado. Crente fanático, crente que acha que é mais santo que todo mundo, crente fariseu, que quer acrescentar novos mandamentos a cada dia àquilo que já é mandamento, novos pecados, coisa que não se pode fazer porque senão vai para o inferno. Então é o tipo de crente que assististe a este testemunho, a maioria, ou é gente fraca, que está em pecado e que vive na internet, não tem igreja para congregar, não tem pastor para doutrinar e disciplinar, ou é gente bitulada, gente exaltada, gente fanática, gente que chegou a um nível idólatras também da internet e gente que acha que é o supra-sumo, que é mais santo de todo o mundo, aleluia, porque está seguindo a doutrina do Kenzo. Tens de seguir a doutrina de Jesus, tens de seguir os mandamentos de Jesus, não do Kenzo. Cuidado, irmão. Gente exaltada, gente bitulada é o que está criando este testemunho. Gente contendeira, gente vingativa, gente que ora contrário, gente que pragueja, gente que amaldiçoa as pessoas. Então sai deste testemunho quanto é antes, porque é falso testemunho, sai desta experiência porque não é verdadeira, sai destes personagens porque eles nunca existiram, sai da mentira, entra na verdade. Aleluia, recantai camonogoshow. Quem do imundo tira o limpo? Ninguém. Diz em Jó 14:4. Aleluia, xarabai, um pouco de fermento veda toda a massa. Cuidado, não te contamines com estes testemunhos, é mentira. O pai da mentira é o diabo, e se tu amas a mentira vais ficar de fora do reino de Deus, vais perder a salvação por causa do testemunho do Kenzo e do Robert. Não existe, amém? Até aqui o Senhor falou.